Nós duas já estamos aparecendo, seu marido já vai ver daí. Tá. Bom. Boa noite, amigos. Nós estamos aqui com mais uma live para falar sobre os efeitos da Covid em vários setores da nossa sociedade. Um dos setores, de fato, todos os setores estão sendo afetados. Por isso, nós trouxemos hoje a doutora Ruth para falar sobre como a mediação pode ajudar a amenizar, não é, os efeitos jurídicos da pandemia. A doutora Ruth faz parte da Jero Ben Clark já há alguns anos e atualmente ela é diretora de liberdade religiosa. A doutora Ruth é advogada e mediadora judicial e extrajudicial desde 2012. Ela possui 29 anos de experiência na administração financeira e trabalhista de empresas. Ela possui uma sólida formação jurídica e em técnicas de mediação. A sua atuação como mediadora, ela atua nas áreas cíveis, na área civil, de mediação empresarial, mediações familiares e mediações na área de saúde. A doutora Ruth, ela possui pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil. E pós-graduação em Direito de Família e Sucessões, pós-graduação em Direito Empresarial, é graduada em Direito pela PUC e graduada em Pedagogia também. Além disso, a doutora Ruth também é membro efetivo da Comissão de Mediação da OAB e membro efetiva da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo. Por fim, a doutora Ruth como nós já falamos, a diretora de Liberdade Religiosa do capítulo São Paulo de Jero Ben Clark. Então agora eu passo tempo para a doutora Ruth e ao final, vocês querendo, podem fazer algumas perguntas para ela que ela poderá responder. Seja bem-vinda, doutora. Eu não entendi, o tempo é meu, doutora Tânia? Sim, pode iniciar. Tá. Teve uma instabilidade, eu não consegui ouvir a tua conclusão. Bem, inicialmente, boa noite a todos. Doutora Tânia, recebi com muita alegria, com muita satisfação o convite para participar dessa live, e principalmente pelo tema que foi proposto, que é falar sobre a mediação, um tema apaixonante, que eu estou seguindo na minha carreira atualmente. Então, eu espero ter a sensibilidade e a inteligência para conduzir essa fala e passar de uma forma que seja bem atendida para todas as pessoas que estão dedicando o seu tempo para escutar essa pequena palestra. Bem, nós estamos assim num cenário de Covid muito diferente, algo que nunca aconteceu, pelo menos na minha existência eu nunca reparei em uma situação de uma pandemia dessa forma. E é bem sabido, nós já temos acompanhado que o aumento dos conflitos é real e muito impactante. Então, é mais ou menos sobre isso que eu gostaria de discorrer nessa uma horinha que eu tenho para falar aqui. E quando preparamos uma palestra, uma aula, um discurso, nós sempre temos tantas coisas para apresentar. Mas eu pensei em direcionar umas palavras para os colegas advogados e também para as pessoas que não são da área jurídica e que possivelmente serão essas pessoas que mais se beneficiarão da mediação. Para os advogados, eu pensei como é importante nós levarmos em consideração que o nosso papel vai muito além do que a tradicional função perante um juiz no tribunal. O advogado ele
pode fazer muito mais do que isso. E quando as pessoas buscam um advogado, o que elas têm como anseio é ter o acesso à justiça. Mas esse acesso à justiça não ocorre somente através do judiciário como um processo que seja proposto. Esse acesso à justiça pode ocorrer com os diversos métodos que são muito eficientes para resolver esse conflito. Então, quando o conflito é resolvido, a pessoa sentiu que ela teve a justiça satisfeita, que ela teve o acesso à justiça. E esses métodos diferentes de resolução de conflitos estão à disposição da sociedade. Geralmente, como o advogado é o profissional que conduz a solução daquele conflito, se ele apresentar para as pessoas, possivelmente nós vamos ter melhores resultados em termos de tempo e de custos. Então, há um incentivo, principalmente nos últimos dias, as notas da OAB, as várias lives, as palestras, os discursos, incentivando que o advogado tenha uma atuação diferente, se valendo dessas outras formas, desses outros métodos que podem proporcionar o acesso à justiça das pessoas. Tá. Como eu vou falar de mediação, eu queria introduzir que mediação é uma atividade técnica. E nessa atividade técnica é exercida por um terceiro imparcial, que é o mediador. Então, o mediador é o terceiro imparcial na atividade técnica. O mediador não tem o poder decisório, ele não vai julgar, ele não vai decidir, ele não vai dizer como que aquela questão, aquele conflito vai ser resolvido. Geralmente o mediador ele é escolhido ou aceito pelas partes e atua auxiliando e estimulando as partes que estão envolvidas naquele conflito a identificar e desenvolver soluções que sejam de ganho mútuo para aquela controvérsia. Então, se o advogado tem essa veia de consensualismo, quando ele recebe o seu cliente, ouve o relato do cliente, toma conhecimento do caso, e ele apresenta mais do que uma opção, em vez de, olha, vamos ajuizar uma ação, ele apresenta, nós podemos resolver essa questão de várias formas. No momento em que ele está ofertando essas outras possibilidades de serviço, explicando para o seu cliente e decidindo com o seu cliente qual que é a forma que melhor vai se aplicar àquele caso, o próprio advogado vai estar dando mais valor a ele próprio como profissional e ao seu escritório, porque ele vai oferecer um leque de soluções, de possibilidades de soluções para o seu cliente. E o cidadão, quando procura advogado, porque necessita de uma prestação de serviço jurídico, conversando com o seu advogado, se o advogado não tomar a iniciativa de mencionar, ele pode dizer, doutor, eu tenho ouvido falar sobre a mediação, fala mais sobre isso, eu gostaria de tentar pela mediação. Quando um cidadão, uma pessoa recebe um convite para a mediação, eu diria, participe. Então, se a outra parte, que faz parte do conflito, convida fulano para participar da mediação, participe. Possivelmente vai ter sucesso. Tá. O que nós temos visto, até assim, na minha prática, eu já tenho sentido isso com a Covid. Atrasos nas prestações, as pessoas estão com a sua condição financeira bastante impactada, então com dificuldades para honrar os compromissos, e esses atrasos, essa inadimplência vai resultar muitas dificuldades, muitos conflitos. Relações de consumo que estão acontecendo, que não estão se dando como era esperado, problemas com bancos, as concessionárias, nas escolas, mensalidades, outros compromissos financeiros, nos condomínios, peruas escolares, encomendas que foram feitas,
festas, situações com vizinhos, questão de saúde, até casos de intolerância religiosa, conflitos escolares, problemas com a administração pública. Todo esse leque de possibilidades de conflito pode ser atendida pela mediação. Quando um advogado utiliza um outro método que não seja apenas de procuração, ele também está exercendo a advocacia, porque utilizar métodos consensuais faz parte do direito, faz parte da advocacia. E o nosso código de ética da OAB, ele prevê que é dever do advogado estimular a qualquer tempo a conciliação, a mediação entre os litigantes, entre as pessoas que estão em conflito, para prevenir sempre que possível a instauração, o desenvolvimento, o escalonamento de litígios. Então, o advogado, ele faz uma contribuição muito grande para a sociedade, para o exercício da cidadania e principalmente agora, nessa época, para o Poder Judiciário. As pessoas que acompanham o mundo jurídico sabem que, em razão da pandemia, os processos jurídicos foram suspensos. Na segunda passada, no dia 4, 2 dias atrás, os processos digitais voltaram a ter andamento. Tá? E estima-se que eu ouvi, as pessoas estão comentando, as pessoas na área, que em muitos casos haverá a média de 1 ano de prolongamento nos processos atuais. Então, até que se consiga dar volta, até que se consigam praticar os atos que ficaram parados, estacionados, isso pode ocasionar um acréscimo de 1 ano na contagem para a resolução daquele conflito. Então, analisando essa realidade, os processos que já estão em curso exigirão uma atenção especial dos servidores. E o advogado propor novos processos que poderiam dar a solução para o cliente através dos métodos alternativos, vai congestionar, vai acumular ainda mais as atividades do judiciário, e as pessoas vão ter que esperar mais tempo, vão ter mais desgosto e vão ter suas vidas mais dificuldade. Né? Eu vejo assim, as pessoas, como eu atendo lá no tribunal, lá no fórum, quando as pessoas chegam, elas estão cansadas já do processo. Eu não conheço ninguém que diz, ai, que bom, olha, deixa eu te contar a maior novidade da minha vida, hoje eu iniciei um processo. Talvez as pessoas contem isso porque há uma necessidade de resolver aquela questão, mas não é o sonho da pessoa de ter um processo judicial. Então, quando há a possibilidade de resolver sem precisar ir ao judiciário, isso traz um alívio muito grande. E agora, nessa época da pandemia, que está desequilibrando muito as relações nos vários segmentos, e muitos desses equilíbrios necessitarão do tratamento jurídico, é assim, muito, muito importante que o advogado tenha essa postura de contribuição, de buscar se valer dos recursos, outros recursos que possibilitam uma resolução adequada desses conflitos. Tá. O advogado, ele é um interveniente, ele é uma pessoa que fica no meio, que dá o tom de como é que vai ser conduzido. Então, novamente eu falo, é muito importante que nessa época, nas outras também, mas mais ainda nessa calamidade, que nós incentivemos a solução. Por que vamos propor novas alternativas? Para resolver os problemas. Então, o papel do advogado é incentivar a solução utilizando essas outras alternativas consensuais. Tem uma expressão que eu gosto muito, que é: a melhor sentença é a vontade das partes. Então, quando as partes conseguem construir uma sentença, um acordo que
complete aquilo que atenda aquilo que elas estão buscando, esta é a melhor sentença. E nesses métodos consensuais, a parte assim, muito significativa da participação do cidadão é que ele ajuda a construir, ele vai indicar como que ele se sentiria satisfeito com o resultado, como é que, o que ele atenderia, qual é o interesse dele que seria atendido, preenchido. Então, na mediação, os participantes, os mediados, acabam construindo a própria sentença. E o impacto disso é que grande parte dos acordos, eles são construídos, porque as pessoas disseram, dessa forma eu vou me sentir resolvida, então elas querem cumprir. Tá. Um outro aspecto também que eu vejo é que, se utilizando da mediação, os advogados e os cidadãos aceitarem, concordarem e se valerem da mediação, o volume de litígios no Poder Judiciário não vai aumentar, né? E então, se for utilizado, o volume não vai aumentar, e as partes, elas vão ter uma solução mais amistosa, vai ser mais rápida, mais satisfatória aos seus interesses, e os custos envolvidos também, possivelmente também serão menores, e o controle quanto ao desfecho vai estar nas mãos das partes. Nesses últimos dias, até hoje à noite, nós estamos nos valendo da tecnologia, então, viva a tecnologia, né? Estamos nos comunicando, estamos trabalhando, estamos fazendo compras, estamos aprendendo, estamos ensinando, tudo pelos meios judiciais. E esses recursos também podem auxiliar grandemente na resolução dos conflitos. Então, tem se falado bastante em duas siglas, ADRS e ODRS. A pronúncia não é assim, são siglas de palavras em inglês. Mas o que elas significam? ADRS, resolução de alternativas de resolução de disputas. E o ODRS, disputas resolvidas de forma online. A mediação tem uma lei específica, que é a Lei 13.140 de 2015, e além dessa lei existem outros regulamentos na nossa legislação que permite que a mediação e outros métodos consensuais, eles sejam desenvolvidos através da internet. Então, as transações podem ocorrer à distância, desde que as partes estejam de acordo e que essa comunicação ela aconteça de forma bem transparente e bem clara. Então, nessa época de uso da tecnologia, pode ser perfeitamente utilizado as plataformas, os recursos online, né? Até o Tribunal de Justiça emitiu recentemente a resolução para que as audiências dos atuais processos ocorram pela internet. Então, o juiz, os advogados, as partes, o Ministério Público, as testemunhas, o perito, etc., valendo-se de uma plataforma, participarão da audiência. Então, eles farão os seus atos, farão suas conversas, depoimentos, apresentarão as suas falas de forma online. E, à medida que nós vamos nos acostumando com a utilização dessas ferramentas, nós vamos perceber que é muito melhor não precisarmos nos deslocar, não termos os custos de tempo, de transporte, e podemos fazer dentro de casa, do trabalho, do escritório. Então, eu até penso que não será apenas na pandemia, mas haverá um aprimoramento da aplicação dessas plataformas, esses recursos da tecnologia para o judiciário também. A grande maioria das empresas utiliza de uma forma ou outra,
pelo mundo todo, na globalização. O nosso judiciário agora sentiu a necessidade de valer desses recursos, e eu acho que não vão dispensar isso com o tempo, ao contrário, vai ser sempre aprimorado. E eu tenho atuado nas mediações online desde 2018 e vejo que as pessoas sentem uma grande satisfação por poder resolver, fazer as transações sem ter que perder o dia inteiro para ir num fórum ou para ir num escritório. Então, eu aprovo e sou uma grande incentivadora da utilização da online, seja lá qual for a plataforma. Tá. Eu pensei também em falar um pouquinho sobre a mediação e a conciliação, porque as pessoas ouvem e falam, o que é? Por que falam dessas duas expressões? Né? Então, esses dois termos, eles se referem a duas atividades técnicas. Né? A conciliação, até de acordo com o que está estabelecido no regulamento, é um método utilizado em conflitos mais simples ou restritos. As pessoas se encontraram, as pessoas estão num momento de relacionamento unicamente por causa do conflito. E depois que o conflito se resolver, possivelmente não haverá uma manutenção daquele vínculo. Né? Então, por exemplo, um acidente de trânsito, que é um exemplo bastante comum, as pessoas têm um vínculo em razão do acidente. Após ser resolvido a questão do acidente, então o vínculo vai se desfazer. Teoricamente, didaticamente, a conciliação é para esse tipo de conflitos. Né? E nesse tipo de conflitos, o terceiro facilitador, que é o conciliador, ele tem uma posição, ele adota uma posição mais ativa, porém neutra com relação ao conflito e também de forma imparcial. E geralmente a conciliação é um processo breve e resolvido às vezes em uma ou duas sessões. Então, destinado assim, para casos que não terão relacionamentos de continuidade. E a mediação já é uma forma, também é uma atividade técnica de solução de conflitos, no qual o mediador, que é uma pessoa neutra no sentido que ela não vai determinar o resultado, e imparcial, significando que ela não tem preferência, favoritismo ou preconceito em relação a qualquer uma das partes. Então, essa pessoa, o mediador, ele também não tem poder decisório, se reúne com as partes, ele facilita a comunicação, facilita o diálogo entre as partes, para que elas construam com autonomia e com solidariedade, pensando no ganho mútuo, a melhor solução para o problema. E, regra geral, a mediação é utilizada em conflitos mais complexos, onde o relacionamento entre as pessoas continuará existindo mesmo depois que o conflito for resolvido. Exemplos disso são relações familiares, questões entre colegas de trabalho, situações entre sócios de empresas, impasses com professores e alunos, questões de vizinhança. Então, surgiu aquele problema pontual, prático, é tratado na mediação e vai ser cumprido o acordo, e depois o relacionamento entre as pessoas ele continua existindo. Então, na mediação, o mediador tem a preocupação de preservar o relacionamento. Tá. Eu anotei mais um tópico aqui, também para conversar. O que o mediador faz? Né? Então, é contratado um mediador e o que ele vai fazer? Tá. O mediador ele é responsável pela sessão e ele direciona, ele dirige o trabalho. Tá? O mediador, quando eu recebo as partes para trabalhar, então eu faço uma fala de abertura onde eu explico as regras da mediação.
eu ouço os relatos das partes, eu faço a solicitação de que eles exponham os pontos de vista. Né? Enquanto um está falando, não é momento de reagir, é momento de escutar. Cada um vai ter o seu tempo de fala. O mediador indica também o momento de resposta à outra parte. Seguindo uma estrutura dessa forma, o ambiente fica ordeiro e as pessoas sentem que elas estão conseguindo se expressar, elas estão sendo ouvidas, o mediador está neutralizando muitas vezes alguma comunicação negativa, violenta, transformando a fala ruim numa fala positiva, então as pessoas sentem que essa conversa vai fugir daquele padrão de briga, de bate-boca, que muitas vezes já ocorreu para tentar resolver aquele conflito. Então, o mediador ele é responsável para manter a ordem, para manter um ambiente colaborativo. O mediador também faz perguntas para obter esclarecimento sobre o conflito. Ele precisa entender o que aconteceu. O mediador faz alguns resumos para os mediados a respeito do que eles próprios relataram, para verificar se o mediador entendeu corretamente e até para os mediados dizer, é isso que nós estamos falando aqui, é isso que nós estamos trazendo para a mediação. Então, essa parte é muito importante. Tá? E o mediador, ele trabalha com uma estrutura de trabalho. Então, quando eu atendo as partes, eu já sei para mim que eu tenho que ouvir as declarações, eu tenho que identificar quais são as questões práticas envolvidas, eu tenho que apresentar para as pessoas o que foi que eu identifiquei e que nós vamos nos concentrar para resolver. Quando eles disseram, esses são os pontos do nosso conflito, esses são os nossos problemas, então nós abrimos espaço para apresentação, para criação de opções que possam resolver aquele conflito. Então, é um espaço para a negociação. E por fim, então, depois que foi feita a negociação, cabe ao mediador fazer a redação do termo, escrever, colocar no papel os compromissos que foram assumidos pelas partes. Né? Então, nesse ambiente, com a atuação do mediador, o conflito ele é trabalhado num meio cooperativo e as partes não ficam gastando as suas energias para derrubar a outra, para quebrar a outra, para atribuir culpa à outra. Pelo contrário, o trabalho é para alcançar uma solução que seja mutuamente satisfatória para as partes, né? E o que eu tenho percebido também é que quando os participantes sentem que estão conversando nesse ambiente neutro, ordeiro, a tendência é que a comunicação passe a ser mais honesta entre eles. E muitas vezes um encoraja o outro para apresentar soluções ou para atender, para dizer, ok, eu vou fazer isso por ti, porque dessa forma nós dois vamos sair ganhando, nós dois vamos ter as nossas necessidades atendidas. Então, eu vejo isso como uma virtude assim, muito especial da mediação, o resultado desse ambiente que a conversa acontece de uma forma ordeira e construtiva, que as pessoas passam a dar o melhor delas, querendo o que elas estão buscando para si, mas também pensando no outro. Tá? E também a celeridade é uma outra virtude na mediação. A mediação tem etapas, a mediação, a lei não prevê, tem que fazer número 1, número 2, número 3, número 4. Ela é tem uma sucessão de
de formalismos, mas não precisa ser numa sequência que nem num processo judicial, onde o nosso código de processo determina que os atos sejam praticados. E com isso, a ordem como essas etapas vão acontecer, está bastante relacionada com a experiência, com a expertise do mediador. Mas o que eu vejo é que a celeridade ela é possível porque não existe a rigidez no procedimento e o mediador ele vai selecionando, ele vai captando o que precisa ser trabalhado. Em alguns momentos as pessoas têm necessidade de fazer uma fala para liberar algum sentimento, para que a outra pessoa saiba o quanto isso afetou emocionalmente, mas depois que isso foi apresentado, que essa questão foi apresentada, volta-se para a questão prática. Então, o mediador sempre está trabalhando para que as pessoas fiquem atentas para a questão prática e façam as suas contribuições para resolver aquela questão prática, né? Quando o mediador ele está trabalhando, ele não tem obrigatoriedade de chegar a um acordo, e nem as partes. Elas podem participar da mediação, fazerem todas as suas colocações e ainda assim sentirem que não é o momento para fazer um acordo. Não existe, a lei não determina que ao final da mediação tem que ter um acordo, não. Eu vejo, assim, da minha prática, a grande maioria das mediações, as partes conseguem evoluir para um acordo e elas saem extremamente satisfeitas, saem agradecidas, saem aliviadas e saem, pronto, acabou esse problema, agora é só nós cumprirmos. E várias pesquisas, vários estudos verificam que os acordos eles são cumpridos porque as pessoas construíram aquilo como uma forma de terem aquele ponto regularizado nas suas vidas. Tá. Tem uma historinha que é bem comum nos livros de mediação, né? É a história da laranja. Então, um certo dia, tinham dois irmãos que estavam brigando e discutindo, porque os dois queriam ficar com a única laranja que tinha na casa. E a mãe dessas crianças, então, intervém e diz, tá bom, chega, pare, agora eu vou resolver isso aqui, ó, deixa eu cortar essa laranja e um fica com a metade e o outro fica com a metade. E dessa forma, a mãe pensa, eu fiz a justiça, os dois ficaram no canal. Então, olha só, um dos filhos pega a laranja, espreme o sumo e joga a casca no lixo. O outro filho descasca e rala a casca para fazer um delicioso bolo, jogando fora a polpa da laranja. Então, aquele que pegou a parte 1, botou fora a casca. Aquele que pegou a parte 2, botou fora o sumo, a parte interior. Essa historinha assim, é ilustrativa a respeito da mediação, porque mostra que nenhum dos dois saiu plenamente satisfeito e que houve um desperdício nos recursos. Então, se a mãe, como mediadora, tiver, filho 1, qual o teu interesse com a laranja? Ah, eu quero só a parte de dentro. E o outro filho, o filho 2, tivesse participado, a mãe, qual o teu interesse na laranja? Ah, eu quero a casca. Então, como é que nós vamos resolver? Possivelmente as duas crianças diriam, olha, a minha parte eu vou dar a casca para ele e eu vou ficar com o sumo. E da parte dele, ele vai ficar com a casca dele e a minha casca e vai me dar o sumo. Então teria resolvido. Essa historinha ilustra bem o conflito e a posição do mediador, de fazer perguntas, de entender, de captar qual que é o interesse, qual é a necessidade das pessoas com os conflitos. E isso é bem real. Essa historinha, ela, e com outro não é laranja, mas com outros conflitos, traduz o que acontece assim, em muitos casos.
Então, eu gosto de contar essa historinha porque eu vejo que é uma forma bem fácil, bem didática de explicar. Como é que nós encontramos um mediador? Os mediadores, pela determinação do Conselho Nacional de Justiça, precisam fazer um curso de capacitação e fazer o seu cadastramento no Tribunal de Justiça e também no CNJ. Então, no próprio site do Tribunal de Justiça, a pessoa pode fazer a consulta dos mediadores que estão cadastrados. E também no site do CNJ também tem o cadastro dos mediadores. O mediador, ele pode atuar de forma privada, autônoma, ele pode atuar no judiciário, ele pode estar ligado a uma câmara de mediação. A minha atividade, então, eu atuo de forma privada, eu atuo no judiciário e também ligada a mais de uma câmara de mediação. E como todas as outras buscas que as pessoas têm necessidade, a internet sempre é de grande valia, colocando no Google mediadores, referências de mediadores, sempre vão aparecer câmaras, vão aparecer mediadores. Eu também tenho o meu site e outros mediadores também possuem o seu site, então é procurar um serviço como eles vão localizar. No site do Tribunal de Justiça tem, se não estou enganado, mais de 70 câmaras de mediação cadastradas, tem algumas câmaras excelentes que eu conheço, tem a Mediato, tem o Livro, tem a MOL, tem a Target, Verto, Diálogo, tem Leon. Então tem muita opção de conhecer, ver o código de ética, ver o portfólio que essas câmaras têm e fazer uma escolha. Estou à disposição, se a pessoa sentir alguma necessidade, quiser uma indicação, por favor, depois pode me chamar. Então, a pessoa encontrou o mediador ou encontrou a câmara da mediação e vai entrar em contato. E como é que vai iniciar a mediação? Né? Para responder essa pergunta, eu queria separar. Tem a mediação extrajudicial e a mediação judicial. Né? A mediação extrajudicial, como o nome diz, é fora do processo judicial. Ainda não está participando de um processo no Poder Judiciário. Qualquer uma das partes faz contato com um profissional e pode levar para o advogado também pode fazer o contato. Existem vários escritórios de advocacia que já têm mediadores de confiança, que eles estão acostumados a fazer essa parceria, e então o advogado diz, olha, eu vou propor uma mediação, tá? Só lembrando, o advogado, ele, de acordo com o que está estipulado na legislação, ele não pode atuar como advogado e mediador ao mesmo tempo. Então, o advogado precisa se valer de um outro colega. Na verdade, nem precisa ser advogado, porque tem mediadores das várias áreas de profissão. Mas o advogado precisa se valer de uma parceria de um outro mediador. Então, é feito, o mediador é contratado, o mediador faz um convite para outra parte, a fim de que ela participe da mediação. É agendada uma reunião online, presencial, com data e horário e tal. São apresentadas as regras, são apresentadas como é feito o trabalho e as pessoas a mediação é trabalhada. Existem, é uma possibilidade que eu gosto muito de utilizar, que dá resultados muito eficientes, são sessões individuais, a mediação para duas ou mais partes, mas em alguns momentos a conversa é individual com cada uma das partes. Algumas questões, alguns pontos, a pessoa não se sente à vontade, não se sente confiança, não sente segurança, então ela prefere falar de forma confidencial, sigilosa e privada com o mediador. Mas depois seguirá
a mediação seguirá. E eu já fiz mediações também, onde todas as sessões sempre foram de forma individual, porque as partes não queriam se encontrar. Elas foram colaborativas, só elas não queriam estar juntas. E que falamos para outra, elas falaram na frente da outra e não quiseram fazer sessões individuais. Então, esse seria o caminho da mediação extrajudicial. Agora, a mediação judicial. Nos autos do processo, o processo está correndo no Poder Judiciário, a lei permite que qualquer uma das partes, por intermédio do advogado, peticione ao juiz a designação de uma audiência de conciliação. Então, o processo está correndo, qualquer um diz, olha, vamos tentar conversar com a outra parte, a ver se nós conseguimos transacionar, fazer um acordo, compor uma solução. Então, o excelentíssimo juiz, solicitamos a designação de uma audiência. Possivelmente será atendida e o juiz, despachará com a data no próprio fórum ou tribunal. Os advogados podem também solicitar essa audiência, solicitar que o juiz designe, peça para o juiz que ele quer fazer a audiência para suspender o processo, porque quando o juiz despacha e a mediação, o processo ele se estaciona. Então, pode ser, o advogado pode levar o seu mediador, ou as duas partes podem levar o mediador, às vezes os mediadores trabalham em conjunto também, ou então o juiz designa que a mediação, a conciliação, ocorra lá no próprio fórum ou no tribunal. Então, num dia determinado, as partes elas comparecem. Agora, com a Covid, nós vamos fazer audiências de mediação online, mas o juiz determina, então, quando será feito. Muitas vezes no fórum, quando as partes solicitam, elas não sabem qual será o mediador, porque cada fórum tem um rol de mediadores com dias específicos em que eles atuam, e no dia então que a audiência está designada, as partes serão atendidas pelos mediadores que estão trabalhando naquele dia. E se for assim, der tudo certo, as partes chegarem ao acordo, é redigir termo e assinam, e ao final, feita a composição, esse termo é colocado no processo, o juiz vai fazer a leitura, o Ministério Público vai se manifestar se for necessário, e o juiz vai cumprir todos os requisitos, não tendo nada impeditivo ou ilegal, o juiz vai assinar, nós chamamos isso de homologação, e esse termo, então, vai se transformar na sentença do processo, e com isso acaba e o processo é extinto. Então, é muito eficiente, o judiciário tem se valido cada vez mais da mediação. Deixa eu ver o que eu ainda podia falar, ter uns minutinhos, citando vantagens. A rapidez, a mediação é bastante rápida. Os casos que eu atendo, olha, eu diria uma média de 3, 4 sessões, de 1 hora, às vezes 1h30, 2 horas. Né? A redução dos custos, porque não existem as custas judiciais iguais a um processo que tem as tabelas para que seja pago, recolhido aos cofres públicos, então na mediação não tem isso. A outra vantagem é a preservação do relacionamento, as pessoas elas acabam tendo uma postura de cordialidade, de respeito, de entendimento, de se colocando no lugar do outro, então isso auxilia para que o relacionamento se perpetue. A pessoa pode ter um atendimento individual, a pessoa vai ter uma participação ativa, porque ela vai dizer, dessa forma me atenderia,
com esse outro tópico eu não concordo porque me prejudica nisso. Então elas vão controlando o resultado que vai ser construído. E no final, então, elas, com o acordo, regra geral, as pessoas saem muito satisfeitas e sentindo que a justiça que elas buscavam ocorreu, a justiça se efetivou. E eu queria comentar um último pontinho aqui, dos acordos. Se a mediação foi extrajudicial, aquele acordo não necessariamente tem que ser levado para o judiciário. As partes podem, ok, ficou entre nós isso. Mas se por acaso houver necessidade de exigir o cumprimento daquele acordo, então as partes têm em mãos um título extrajudicial. Esse título extrajudicial é importante porque quando apresentado ao judiciário, ele pula algumas etapas dos processos normais, ele já vai para uma ação de execução. E a mediação judicial, com o acordo homologado, necessariamente, porque ocorreu dentro de um processo, ele é um título judicial. E se a parte não cumpriu, de imediato o advogado peticiona para que o judiciário force o cumprimento da sentença que era aquele acordo. Então, até na execução dos acordos, as etapas elas são mais simplificadas. Tá. Doutora Tânia, eu penso que eu apresentei alguns pontos, não sei se poderia esclarecer algo mais, o que eu falei aqui também já uns minutos, o que eu poderia responder, se tem algumas perguntas das pessoas que estão nos prestigiando. Você falou muito bem, foi muito clara, não é? E abordou praticamente todos os aspectos. Algumas dúvidas comuns que apareceram é quanto tempo em média pode durar uma mediação? Quanto tempo em média pode durar? Tá. Eu diria as mediações que eu tenho atuado, atuo bastante em mediações de família, 3, 4 sessões em quantidade de horas, talvez 10 horas no máximo, assim, nem isso. Mas para resolver a questão do divórcio, para resolver questão de guarda, tá? Relações de consumo para a pessoa comprou alguma entrega, foi entregue errado, foi entregue com defeito, foi entregue com algum problema, às vezes 1 hora, 1h30, você consegue fazer um acordo. Doutora Tânia? Não, estou te ouvindo, muito bem, muito bem. Outra dúvida, outra dúvida é, depois de iniciada uma ação judicial, as partes podem escolher irem para a mediação? É possível? Pode, sim. O Código de Processo prevê que a qualquer tempo, antes da sentença, qualquer das partes pode solicitar a oportunidade para conciliar, para mediar. Perfeito. Uma última dúvida. Qual a diferença entre mediação, arbitragem e conciliação? Existe uma diferença? Tá. Sim, existe. A conciliação, então, eu até comentei anteriormente, ela é destinada para casos que possivelmente não vão ter a continuidade de um relacionamento. É um problema pontual e foi esse problema que fez as pessoas se unirem, que terem um vínculo. A mediação é aplicada para casos em que os relacionamentos de cônjuges têm uma continuidade. A atuação do mediador e do conciliador na mediação
é mais complexo, mais profundo. E a arbitragem é um procedimento onde eles apresentam para um técnico da área, um engenheiro, um advogado, o problema e que emita uma sentença arbitral. Então, o que o árbitro decidir, as partes devem cumprir. Elas também vão poder participar suas provas e tal, mas a decisão é do árbitro. Então, geralmente é uma pessoa de confiança das partes, uma pessoa com muito entendimento, com muita expertise, com muita naquela área, que o problema está sendo, que na necessidade de resolver o problema, e ele profere a sentença arbitral. Perfeito, perfeito. Bem, muito obrigado, doutora Ruth. Eu acho que as explicações de hoje foram muito proveitosas, é realmente um norte para muitas pessoas, não é? Não só para os advogados, mas obviamente para as pessoas em geral que estão aí, né, tentando descobrir como resolver todas essas questões que você bem mencionou no início da palestra. Então, eu gostaria muito, em nome da J. Rubem Clark, capítulo São Paulo, gostaríamos de agradecer muito a participação da doutora Ruth. E se alguém tiver alguma outra questão, podem nos encaminhar, que ela irá receber e possivelmente responder, se as pessoas deixarem o contato, não é, dela. Nós colocaremos ainda no site o contato da doutora Ruth, que é mediadora, já desde 2012, não é? E se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato direto com ela. Bom, amigos, boa noite. Muito obrigado pelo tempo valioso que vocês puderam nos acompanhar. E mais uma vez, muito obrigada, doutora Ruth. Até a próxima, então. Doutora Tânia, foi um prazer. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu permaneço à disposição, de boa vontade, e foi ótimo que gostei muito que tu falasse que aplicações foram úteis, espero que as pessoas tenham compreendido, e lembrem que os problemas podem ser resolvidos através desses métodos colocados no site também, eu estarei à disposição. Mas foi um prazer participar dessa live. Um abraço e uma boa noite para todos. Boa noite, amigos. Até a próxima.